Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso podcast. Prazer enorme receber você aqui no nosso vídeo. Se você ainda não é um inscrito do canal, vamos dar uma forcinha para que a gente possa crescer cada dia mais. É só clicar aí nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se, e para ficar por dentro de tudo que rola no canal, é só ativar o sininho das notificações. Cada vez que eu postar um vídeo aqui no canal, você já vai receber aí direto no seu celular. Beleza? Antes de apresentar a nossa convidada especial do dia, eu quero fazer um agradecimento especial a todos os nossos parceiros e apoiadores. Graças a eles, foi possível colocar em prática esse nosso projeto. Então vamos lá. Colégio Marista Varginha, Edegênios Boutique, Central Joias e Relógios, Maioline Supermercados, Mercês Climatização, Piquenique Brinquedos, Encontro da Felicidade e CL Áudio e Eventos. Então, meu muito obrigado a cada uma dessas empresas aí que estão colaborando com a gente para que esse podcast possa chegar até vocês. Então, vamos agora apresentar a nossa convidada especial do dia. Carla, bem-vinda, prazer enorme recebê-la aqui, viu? Muito obrigada, Matheus. Prazer é todo meu e a gratidão também. Opa, imagina, já falando em gratidão, eu quero te agradecer, né, pela possibilidade de poder gravar esse podcast nesse lugar tão especial, nesse palco mágico do Teatro Marista Mestrinho, lisonjeado de poder ter essa chance, essa oportunidade, viu? E eu que agradeço, Matheus. E vocês que, né, você em específico, que me acompanha no canal desde lá de trás, quando eu fazia receita culinária, quando eu fazia viagem, você sempre fazia questão de assistir os vídeos e de comentar. Então, claro, você não poderia estar de fora. Muito obrigada. Vamos apresentar a Carla, pessoal. Ela é pedagoga, ela é psicopedagoga, ela tem especialização em gestão educacional e escolar e em psicologia positiva. Ela é mãe de 3 filhos, um falecido, ela tem 37 anos na educação básica, ela é proprietária do ateliê Dona Menininha e ela é também diretora do Colégio Marista Varginha. Quanta coisa, Carla! É uma trajetória longa, né, Matheus? Olha só, queremos saber tudo. Vamos começar Vamos contar as lá na histórias origem, boas. com certeza. Vamos lá na origem. Como que nasceu a Carla Educadora? Memórias da infância, da adolescência. Eu sempre gostei de brincar de escolinha, né? Isso é um pouco assim, acho que de família também, né? Meu pai é professor com mais de 50 anos de sala de Olha, aula, né? E apaixonado com a sala, meu pai gosta demais. E tios, tias, né, que também foram professores, então já ligados a essa área, acho que eu também herdei, né, um pouco, veio daí. Mas eu sempre gostei muito de criança, né? E assim, sempre me senti apaixonada por estar perto das pessoas. E eu fui me descobrindo, né? Foi passando aí a infância com as brincadeiras de escolinha e escrever no quadro, essas coisas todas. E eu fiz magistério, né? Então, quando eu fiz o magistério, falei, é aqui mesmo, né? É aqui mesmo que é o meu lugar. Né? você se Então, encontrou. me encontrei ali, né? E eu fazia estágio, eu ia para o estágio muito animada, né? E sempre com ideias novas, com carinho com as crianças e com as pessoas que me acompanharam nos estágios. Então, eu fui realmente, né, definindo que seria ali a minha área de atuação, sem saber aonde eu poderia chegar, né? O meu sonho ainda era pequeno, né? Meu sonho era ser uma professora de educação infantil. Eu não pensava em mais nada. Não sei se sonho pequeno seria a expressão, mas era um sonho que não enxergava sonhos maiores, né? Era aquilo ali. Ser uma professora de educação infantil, de Fundamental 1, eu estava bem satisfeita. Olha só, hein, Carla, de professora de educação infantil a diretora, né? É um case de sucesso, é uma ascensão. E a gente quer saber o que que te motivou, o que que te inspirou ao longo do caminho para que você fosse fazendo esse crescimento. Pessoas, livros, o que que foi acontecendo na sua vida que foi te levando para cima? Sabe, Matheus, o meu primeiro trabalho talvez tenha sido um dos maiores motivadores, né? Eu formei no magistério, eu queria trabalhar, formei nova, Aliás, né? tudo aqui em Varginha, a gente Tudo não aqui em situou de Varginha. local. Aham.
nasci aqui, né? Mas e nunca saí daqui. Então eu fui trabalhar numa escolinha pequena, né? Numa escolinha dessas que tem período integral, que tem berçário, né? E tudo. E quando eu cheguei para trabalhar lá, as diretoras eram a Valéria Furtado, a Andréia Gontijo e a quem eu quero agradecer aqui, né? Porque foram as primeiras pessoas que acreditaram em mim. Isso é tão importante, né? Foram as primeiras pessoas, sabe, Matheus, e me ajudaram muito. Elas me ensinavam, o tempo todo eu aprendia com elas. E a turma que eu recebi era uma turma do turno da manhã, que eram crianças de... A menor tinha 9 meses, o maior tinha 6 anos. Eram 10 crianças. Então, você imagina, né? Eu tinha que trocar fralda, eu tinha que Meu dar banho. Deus, sério? Sim. Puxa, Eu entrava às 7 da manhã, ficava com essas crianças até meio-dia. meu Deus. Sozinha? Sozinha. Eu tinha uma pessoa junto comigo que ajudava a dar banho, Uhum. fralda nessa menininha menor, e ela fazia comida. Mas quem ficava por conta das atividades ali era eu, Olha só. né? E ali foi uma grande experiência que eu tive. Foi a primeira, né? Eu estreiei ali, estreiei ali, já estreiei com um desafio, né? Mas foi maravilhoso aquele ano. Eu ficava encantada, eu não via a hora de amanhecer, chegar com as minhas crianças ali, né? Com as 10 crianças que eu tinha. E aconteceu um fato muito interessante que me marca muito, né? E como eu era. Eu me considero que naquela época eu era uma menina, né? Recém-saída do 2º grau, então, assim, sem experiência nenhuma, eu tinha a Uhum. teoria. Né? A Sim. teoria estava ali, mas a experiência eu não tinha. E uma daquelas crianças ali, era uma criança de 4 anos, a mãe me avisou logo de cara. Já no comecinho, a mãe me avisou, ela perde o fôlego, viu? Ah, mentira. Pois é. Eu nunca tinha visto criança perder o fôlego, nem sabia o que era isso. Meu Deus. E aí, tá, né? Um dia a gente brincando lá, tinha um parquinho, levei as crianças para o parquinho, e ela veio chorando na minha direção e foi ficando roxinha, 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 ela perdeu o fôlego. E agora? Meu Mateus, Deus. meu Deus, o que que faz com uma criança nessa hora? Aí eu levantei, peguei ela correndo, né, e fui fazendo o que a mãe tinha falado, né? Uhum. Deu tudo certo, a menina voltou e tal. E assim foi acontecendo. Por vários dias isso foi acontecendo, Mas Mateus. será que era emocional? Ah. Ela não podia ser contrariada. Hum. Entendeu? Então, às vezes, ela ia brincar com uma outra criança, não dava certo, brigava, pá, ela abria a boca, chorar e perdia o fôlego. Ei, Matheus, fiquei, gente, não pode ser assim, Não, é. né? Não, não deve ser assim. Não, eu ficava pensando com as minhas teorias, né? Sem prática, sem experiência nenhuma. O que vai ser agora? Bom, um dia eu deixei ela perder o fôlego e não fiz nada. Meu coração Na mão, batia. né? Eu falei, ai meu Deus, se acontecer Meu alguma coração coisa. batia, batia. Eu falei, mas eu vou esperar um pouquinho mais. Eu vou esperar. E eu deixei, Uhum. deixei. Ela voltou sozinha. Olha só. Ela voltou sozinha, Matheus. Parou de Nossa. chorar, Aham. saiu de perto de mim e foi brincar com as crianças. Daí que veio a vontade de fazer psicopedagogia para entender todo esse processo. Entender isso tudo, né? E aí eu falei, olha só, né? Então eu fui entendendo, né? Uhum. Aprendendo que birra tem um jeitinho de consertar, Claro. né? E assim foi, ela nunca mais fez isso ali na escola. Pelo menos o tempo que estava ali, nunca mais ela Você a fez. educou, Carla. Olha só que legal. Precisava Né? alguém com Pois é, atitude para fazer isso para ela. né? E aí isso me marcou muito. Eu nunca mais esqueci. Eu tenho o rostinho da criança na minha memória. Se um dia eu puder reencontrá-la, eu quero contar isso para ela. Nossa, com certeza. Ela não sabe, né? Né? Mas se ela assistir esse vídeo, ia Pois ser muito é. legal. Né? E foi assim, né? E ali eu fiquei 3 anos, Uhum. né? Que foi uma. Nossa, eu aprendi demais ali. E aí eu saí durante um tempo, eu casei, tive a minha primeira filha e logo eu voltei a trabalhar. Fui trabalhar na escola Gabriel Penha de Paiva, fui substituir uma professora de educação Uhum. infantil. Foi ótimo também, né? Uma escola maravilhosa. Eu havia feito os estágios de magistério lá, então eu conhecia as professoras, Sim. direção, né? Então não foi difícil, né? Foi uma grande experiência, pena que
né, foi um período só. Acabou o Sim. contrato e eu saí. Uhum. Mas, né, vamos seguir. Eu não queria parar, né? Mesmo a minha filha sendo pequena ainda, eu não queria parar. Coloquei ela numa escolinha e vamos seguir em frente. Apareceu uma oportunidade no Colégio Catanduvas, era pré na época, né, alfabetização, e aí eu fui. Fui para lá, trabalhei com alfabetização naquele ano, foi maravilhoso, eu não tinha experiência de Sim. alfabetização. Então, isso, Matheus, é uma coisa que sempre foi acontecendo na minha vida, desafios novos, Olha só, Carla. sabe? Sempre foi assim, sempre foi aparecendo coisa nova, e eu nunca disse não, E nunca teve medo do nunca novo, tive né? medo, Porque às vezes tem sabe? gente que fica, não É, sei se eu vou e é. tá. E eu nunca disse não, eu sempre aceitei, né? Falei, não, vou, eu sou professora, eu formei para isso e eu vou aprender, né? Vou aprender a alfabetizar. E foi muito interessante, né? E aprendi, foi ótimo. No ano seguinte, já me mudaram de turma. Eu fui para uma turma de segundo ano. Amei. Né? O segundo ano também maravilhoso, uma série muito gostosa de trabalhar. E dessa turma minha de segundo ano, olha para você ver como é curioso, né? Como a vida depois vai dando voltas e te colocando as pessoas novamente, né? Hoje nós temos uma coordenadora aqui no colégio que foi minha aluna nessa turma do segundo ano. Ah, sério? Eu não sabia dessa informação. É, Agora vai ter que falar. Quem que é a coordenadora? Patrícia, É é, mesmo? Que legal, Patrícia Carla. foi minha aluna nessa turma. E esses dias eu encontrei até uma foto dessa turma, mandei para ela, né? E ela falou para mim assim: por que que eu tô longe de você? Por que que será que nessa foto eu tô longe? Vai ver que eu tinha brigado com as meninas que estavam lá perto, porque eu vivia agarrada. Olha só, gente, que legal. Então, né, Como que você o mundo dá vê, olha para voltas, você ver né? como o mundo dá volta, né? E ela seguiu o meu caminho, né? Ela seguiu, Se inspirou de alguma de forma. alguma forma eu deixei alguma coisa boa para ela ali. Né? E ela conta, inclusive, que um dia ela se trancou no banheiro de casa e cortou o cabelo, porque ela queria ter o cabelo igual ao meu. Ah, que isso, Carla? Nossa, Ela me contou isso há poucos dias, eu também que não sabia. legal. E olha só, Você sempre pensou nesse peso da responsabilidade de ser referência? Que Ma- tem gente se inspirando em você mais do que você pensa? não pensava, Matheus, mas agora eu tenho encontrado tantas situações assim, tantas situações, sabe? Tantas pessoas têm me dito isso. Esses dias uma mãe daqui do colégio Uhum. escreveu no Instagram. Você foi minha professora no colégio, na primeira turma em 99, e hoje você é a diretora da minha filha. Olha, Legal, né? muito legal. Mas eu não tinha essa noção, sabe, Matheus? Porque, assim, eu faço as coisas pensando para dar certo. Eu quero que dê certo, eu quero que funcione, que as coisas façam bem para as pessoas. Mas, às vezes, eu não tenho noção do alcance disso. Né? E quando eu escuto algumas coisas assim, quando eu vejo as pessoas falando, quando eu vejo os exemplos, eu falo, poxa vida, tá aí, Com né? A minha certeza. dedicação, o meu esforço está todo aí, né? Com No certeza. retorno. Nossa, demais. E eu sempre, né, no dia que eu te convidei, eu ainda te falei isso. Aqui a gente sempre vai abrir essas possibilidades para as pessoas contarem histórias que inspiram as pessoas, É, né, de como as pessoas estão num lugar e hoje a gente está descobrindo, né, que você até trocava as fraldas das trocava as crianças lá fraldas das atrás crianças. e tem toda uma jornada, tem todo um percurso. É, Porque às vezes quem está nos assistindo pode estar desanimado, ou pode estar desmotivado por alguma sim. coisa, mas foi De fácil? Não é, né? jeito nenhum. Teve Nunca foi desafio, não fácil, mas teve? muitos desafios. Uma hora que é pouco para a gente contar Nossa, quantos mas foram. vamos de história agora, cara. O pessoal gosta de história. Vamos lá. Eu queria que você compartilhasse uma história. Eu não sei se é um perrengue, ou uma dificuldade, ou um desafio que se colocou muito grande na sua frente, algo que você acha que pode ser interessante para quem está nos assistindo. Pode ser de qualquer tempo, tá? A Sim, gente está aham. seguindo uma linha de raciocínio, mas já a gente volta antes de você chegar aí no Batista, depois no Marista. Foram muitos, sabe, Matheus? Hoje eu acho que eu nem consigo, né, mensurar tantos desafios que eu tive na minha vida toda. Mas tem histórias que são muito marcantes e pessoas,
né, que marcam muito a vida da gente e pessoas que me acompanham e me ajudam, né, e me auxiliam e falam, olha, vai por um outro caminho, né? E essas pessoas, uma delas que eu queria falar dela em especial, foi o primeiro diretor que eu tive aqui no Marista, professor Antônio Carlos Gomes, e que me acompanha até hoje. Ah, que bacana. Vai assistir Vai, esse com podcast, certeza com ele vai certeza. assistir, né? E a gente conversa sempre, sabe? E ele me fala coisas tão interessantes, como se ele ainda estivesse aqui, Ele é como quase se um ele ainda mentor fosse. para você. É, sabe? É de uma sabedoria e de um entendimento que, mesmo não morando mais aqui em Varginha, ele consegue compreender o que eu estou sentindo e me dizer coisas bacanas, coisas interessantes, Que bacana. né? Né, foram muitas pessoas. Uma pessoa, né, eu disse há pouco, mas uma pessoa que inspira muito é meu pai, né, pela trajetória dele na educação, tudo que ele fez e o respeito que ele tem com os alunos. Meu pai conhece praticamente todos os alunos que ele teve e eu aprendi muito com ele. Aprendi muito com ele nisso. E com a minha mãe, porque minha mãe é uma mulher de fibra, uma mulher de muita coragem. Foi uma mulher que lutou muito na vida. Então, essas qualidades dos dois, acho que fazem um pouco disso que eu sou hoje, né? Porque quando eu encontro com algumas dificuldades, eu me vejo apertada em alguma situação, eu falo, não, deixa eu lembrar da coragem da minha mãe e da dedicação do meu pai. E me ponho de pé de novo. Olha, Dentre essas histórias, tem uma que me marcou muito e marcou meu lado espiritual. Eu estava no primeiro ano aqui, em 99, e eu fui fazer um curso de um mês fora. uhum. Nós tivemos um retiro de 3 dias em Mendes, no Rio de Janeiro. E era retiro mesmo, né? Eu nunca imaginei que eu fosse capaz, viu, gente, de ficar quieta 3 dias. Silêncio total? Silêncio Ai, meu absoluto. Deus, será que eu dou conta? Silêncio absoluto, Matheus. 3 dias, silêncio absoluto. Meu Deus. Eu nunca tinha feito essa experiência de retiro dessa forma, né? E eu não sabia que eu era capaz. Mas Mas os eu 3 dias era os sem 3 falar dias nada? sem falar. Aham, Que isso, cara? os 3 dias. A gente Meu tinha Deus. ali instruções o tempo Uhum. todo, né? As leituras que eram feitas, mas era em silêncio. E um dia eu saí andando. E Mendes é uma casa que os irmãos já tiveram, né, ali de formação. E tinha um jardim muito bonito de frente para a casa dos irmãos idosos, que naquela época ainda tinha irmãos idosos morando lá. Sim. E eu sentei naquele jardim e eu comecei a escrever. E aquele fato me marcou muito, Mateus, porque eu senti a presença de Deus ali. Eu fui escrevendo, eu não sabia o que eu estava escrevendo, mas eu fui escrevendo. Uma inspiração A veio. inspiração veio. E eu fiz uma carta falando da minha vida ali. E Olha, sentindo a presença de Deus ali comigo. Então, esse foi um fato que me marcou muito, sabe? Eu tenho essa carta guardada, né? E de vez em quando eu volto, eu leio, né? Porque me inspira, né? Me que remete bacana. àquele, né? Aquele fato que, puxa vida, foi tão marcante na minha vida, né? Foi uma experiência tão interessante, foi tão legal. E quem ainda não fez um retiro assim, gente, vale a pena, viu? Vale Então, eu muito. tive uma experiência assim, a gente foi uma vez, acho que eu até já contei para você, numa comunidade em Thésée, que a gente foi na França. Sim. É uma Aham. comunidade ecumênica. E lá a gente tem momentos de silêncio. A gente ficou uma semana, mas não foi assim o tempo todo sem falar. Tinha os momentos. Ah, agora é silêncio total. Mas era aqueles momentos. Agora pensa bem se fosse uma semana. Pois Igual o é. seu que foi 3 dias, 3 mas dias. já vi que foi muito frutuoso, Foi. né? Foi muito especial. Muito Então, especial. fica a dica para Especialmente quem está esse nos momento, assistindo. gente. Especialmente esse momento. Eu realmente senti ali, né, a presença de Deus. Eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui católica, né? Minha família é católica e minha mãe, né, obrigava a gente a ir à missa, né, quando a gente não estava muito afim, essas coisas de adolescente, né? Uhum. Mas eu gostava muito de grupo de jovens, eu participei de Emaús, né, de esses grupos todos eu fazia parte, eu gostava muito disso. E por um tempo isso ficou estacionado na minha vida, né? Depois eu casei, tive filhos, eu não tive mais, né, condição de Uhum.
assumi. Quando eu vim para cá, isso foi retomando na minha vida, né? Então, a minha fé e a minha crença em Jesus, em Maria, em Deus, é muito forte hoje, né? E esses momentos me alimentam, Sim. né? Esses momentos me alimentam. A presença, a espiritualidade que a gente convive aqui dentro, né? O clima que a gente tem, ele é muito propício e ele realmente traz esses momentos para a É gente. muito bacana ter essa possibilidade, né, no ambiente profissional, da gente ter esses É, momentos de aprofundamento, de é, reflexão, de espiritualidade mesmo, espiritualidade. né, É, propriamente dita. Muito é. legal. Mas, nesses momentos assim, né, de final de adolescência e juventude, às vezes a gente fica meio sem saber o que fazer da vida, né? E eu formei no magistério, estava trabalhando lá na escola, e eu queria fazer faculdade, mas eu não queria fazer pedagogia. Eu não queria mexer com pedagogia. Ah, meu Deus. Não, não, Mas não é vou fugir do fazer. seu Olha para você destino? ver, né? Como é que é. E eu fui fazer administração de empresa, Mas não é Matheus, mas não possível, tinha nada cara. a ver comigo. Quando eu caí naquela faculdade, que eu vi o que que era. Ai. Gente, como eu fui ver aquilo, né? Não, em setembro eu já parei o curso. Ah, Falei, isso tá. não Você é não, para mim, não ficou um período né? só Não e olha foi um lá. período só e eu já fui. Mas valeu como experiência, né? Sim. E isso me fez perceber que, mais uma vez, que realmente o meu caminho era o caminho da educação. E 2 anos depois eu entrei na pedagogia. Mas é bom acontecer essas coisas que a gente dá Pois uma é, sacudida, né? entendeu? E foi importante por isso, né? Porque eu percebi que não era isso, não tinha nada a ver com aquela faculdade, com aquelas matérias. Uhum. Eu olhava para o professor, eu achava que o professor estava falando grego. Eu não entendia um cálculo que ele punha no quadro, né? Então, foi importante para eu ver qual era realmente o meu caminho, né? E a pedagogia, eu encontrei professores maravilhosos. E eu ainda fiz pedagogia, eu não sei nem se todo mundo sabe, né? Numa época em que existia começo de semana e fim de semana. Como assim? A Agora vai faculdade, ter que contar, porque eu nem sei como que funciona. gente, era uma doideira Não era isso, aula Matheus. todo dia? Não. Uai. Faculdade tinha uma turma segunda, terça e quarta, Aham. a outra turma sexta à noite, sábado de manhã. Mas aí era uma vez na semana, mas sexta e sábado ou segunda, terça e quarta. A gente fazia a escolha, Uai, Matheus. gente. A sua escolha foi qual? Sexta e sábado, porque aí eu já Nossa. estava casada, trabalhando e com filho. Mas aí passava o sábado inteiro? Sábado de manhã. Ah, tá. Passava o sábado de manhã. É, e com criança pequena, Entendeu? Então, é entendi. assim, né? Mas eu fiz o curso e eu fui me apaixonando, né? E ali eu tive inspirações como Marília Brasileiro, né? Foi minha professora, eu adorava. Ali na faculdade, a Marília foi minha inspiração, né? Uhum. E outros professores que a gente teve ali, era um grupo excelente de professores, muito assim, experientes e que sabiam, né, ensinar o que a gente precisava naquele pouquinho de tempo que a gente tinha. Né? Eu tinha Sim, sexta à noite e sábado de manhã, para tirar o para máximo de tirar o conteúdo máximo. possível. Exatamente, né? Em 3 anos de curso. Então, foi uma experiência muito interessante, né? Que aí eu vi, falei, ah, não, é aqui mesmo, o meu caminho é esse, né? Ah, que legal, cara. Tô adorando a sua história. E agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Maiolini Supermercados é uma referência em atender bem. Fique sempre de olho nas ofertas no site maiolinesupermercados.com.br. A loja 1 fica na rua Rio de Janeiro, 684, no centro, em Varginha. O telefone para contato é o 35 2105 1800. Siga no Instagram, @Maiolini Supermercados, e fique por dentro das novidades. CL Áudio e Eventos. Trabalhamos com locação de som, telão, painel de LED para eventos empresariais e de entretenimento. Para mais informações, entre em contato pelos telefones 35 99988 9340 ou 98855 9340. Na nossa linha do tempo, né, a gente Uhum. fez umas pausas para a gente contar histórias, mas você tinha chegado ao Catanduvas. Queria Isso. que você fosse completando o raciocínio para a gente seguir, né, na sua trajetória até chegar aos dias atuais. Fiquei no Catanduvas, né? Lá trabalhei depois né? Fui para o segundo ano e fiquei ali no segundo ano. E depois, quando eu estava terminando a faculdade, surgiu
né, o Colégio Batista estava abrindo o Fundamental 1 e eu fiz o processo e fui aprovada. E aí eu comecei a trabalhar nos dois colégios. Uhum. Né? No Colégio Batista também tenho amizades excelentes e foi também uma escola para mim, assim como o Colégio Catanduvas, né? Lembro muito da Diná, com as reuniões que ela fazia, temos amizade até hoje, a gente conversa sempre, eu tenho um carinho enorme por ela, né? Pelo seu Emiliano, a dona Terina, que já faleceu, e as amizades que eu fiz ali, tanto ali quanto no Catanduvas, né? São amizades que eu tenho até hoje. E lá eu comecei também com o segundo ano, engravidei, né, já do meu terceiro filho, meu segundo filho eu perdi, foi um aborto espontâneo. Puxa, hein? É, foi uma barra, Matheus, foi Eu uma época imagino. difícil, né? Mas, enfim, a gente tem que seguir na Claro. vida e, né, eu rezo para ele até hoje. Sim. Né? Vou ao cemitério visitar o túmulo dele e eu tenho ele guardado, eu sei que ele está aqui comigo. E daí engravidei, aí ficava pesado trabalhar em duas escolas, né? Com uma filha de 6 anos e um para nascer. Então, aí nesse período eu precisei fazer uma opção e acabei ficando no Colégio Batista, né? E me desliguei do Colégio Catanduvas. Fiquei no Colégio Batista e dali eu passei para o quinto ano e trabalhava no quinto ano, dividindo já uma parceria, já tinha uma Uhum. parceria, né, com a Miriam, a gente dividiu, a Miriam é muito amiga até hoje, a gente tem uma ligação grande, e a gente fez um trabalho muito bacana ali, né, com aquelas turmas de quinto ano. Inclusive, eu fui professora da minha filha, Ah, nessa época, que ela mas, não gosta nem que mas fala, deve ser interessante. mas ela não gosta nem que fala, porque ela fala que eu só chamava a atenção dela na sala. Fica mais no radar, né? Quando é mãe, aí quer ver prova, não pode ver. Então, Tem todo né? esse Tem processo. todo isso. E ela sempre foi falante, assim, né? Mas ela fala: não, mãe, você só via eu conversando, era só eu que conversava. Mas foi uma experiência legal, né? Assim, a gente dá aula para filho é Uhum. diferente, né? A gente passa a olhar o filho por um outro lado. Ali ela não era só minha filha, ela era minha aluna, Sim, né? Então foi um ano bem diferente, foi um ano bem bacana, olha só. outras experiências, né? E Uhum. foi um desafio que eu aceitei e uma confiança da escola, né? Porque a escola confiar em mim, deixar que eu fosse professora da minha filha, Sim, né? Então isso me deixou assim muito grata à escola. sim, sem privilégios, aluna como todas Né? as Aluna outras. como todas as outras. E era uma aluna que eu apertava mais que os outros, Porque tinha um poder de mãe também, não estuda pra ver. não é? Você faz graça na sala, você conversa lá igual você está acostumado a conversar. Não é? Mas, né, foi assim uma experiência muito interessante. E assim, depois, né, surgiu aí um processo seletivo em 98 aqui para o Colégio Marista e eu participei. Os irmãos estavam voltando pra Os cá, irmãos né? estavam Foi um retornando. marco na cidade na época, Foi, né? né? Isso mexeu muito com a cidade, né? E foram muitas pessoas que participaram desse processo. Eram mais de 2.000 pessoas Puxa, participando, porque aqui no Matheus. prédio quem tava era o Coração de Coração de Jesus, que era uma escola Jesus, estadual. isso, que era administrado pela prefeitura e pelo estado, Uhum. mas aqui funcionou muita coisa, né? Funcionou engenharia mecânica, funcionou eletrônica, conservatório, secretaria de obras. Ah, o terreno é enorme, o prédio é enorme, funcionou muita coisa, né? Uhum. Mas foi pela força da população e da Associação de Ex-Alunos Maristas, os irmãos resolveram, então, retornar, 20 né? anos depois, né? 20 anos. Eles saíram em 76, retornaram em 96. O prédio foi reformado nesse período, Uhum. né? No final de 98, o processo seletivo, e eu fui aprovada para ser professora. Eu entrei na primeira turma de 99 aqui, Educação infantil ou ensino fundamental? ensino fundamental. Não Uhum. teve educação infantil no começo, Uhum. sabe? Começou com o fundamental e ia até o primeiro ano do ensino médio. E eu assumi uma turma de quinto ano, né, com 13 alunos. Naquela época era uma turma só, com 13 alunos, e estava eu lá no quinto ano. Que legal. É quando você se enxergou com potencialidade para liderança, né? Para você chegar à coordenação, depois É. vice-direção, direção. Que momento da sua vida que você pensou, ah,
eu acho que dá um pouco mais. Não só professora. Alguém É, enxergou isso em você, você se enxergou também. Compartilha essa experiência, tenho é. certeza que muita gente que está assistindo está curioso para saber. Isso aconteceu, Matheus, quando eu fiz a pedagogia, né? Porque ali eu fiz, na pedagogia existiam matérias ligadas à supervisão. Na época não se falava em coordenação, falava em Uhum. supervisão. Era supervisão, orientação, administração e inspeção. Eu fiz para supervisão, o meu caminho já foi aí, Hum, entendeu? Então eu já busquei o caminho da supervisão. E ali eu comecei a pensar nisso. Dali eu já comecei a pensar. Né? Eu já tenho uma boa bagagem aí de professora na educação infantil fundamental 1 e eu preciso, né, buscar outro caminho. Né? Eu já tenho condição de buscar um outro caminho. Mas eu vim como professora, eu me inscrevi como professora, eu não tinha experiência para ser coordenadora sim. nem supervisora, eu tinha curso, mas eu não tinha experiência. E eu vim. E eu fiquei 3 anos na sala de aula, no 5º ano, até que teve uma vaga aqui, né? Aí é que foi mudando essa nomenclatura de supervisão para Hum, coordenação. E eu participei. Eu quis participar. Né? Eu falei, não tem importância, eu não tenho é experiência. experiência, mas eu vou participar do processo. Eu pedi a Uhum. direção na época para eu participar e foi concedido, eu participei. E eu fui aprovada na parte Olha. técnica, eu já Uhum. fui aprovada ali. Só que tinham pessoas com experiência. Como o colégio estava começando, eram 4 anos ainda de colégio, a opção foi por uma outra pessoa que tinha uma experiência maior. Né? E lógico, eu achei que estava correto. Falei, não tem problema, minha hora vai chegar. Né? Minha hora vai chegar, eu vou ter o tempo de Sim, chegar claro. lá. E assim foi. No ano seguinte surgiu uma outra vaga. Uma pessoa foi aprovada, mas não pôde assumir, né? Ia precisar mudar de cidade com uma certa urgência, acabou não assumindo e no final de janeiro a direção me chamou e me convidou para assumir a coordenação de Fundamental 2. O que que você sentiu? Nossa, Matheus, falei, deixa eu pensar. Na hora eu falei assim, deixa eu pensar, eu nunca trabalhei coordenação de Fundamental 2, nem aula no Fundamental 2. Uhum. Só que nos 3 primeiros anos aqui, eu substituía muito no Fundamental 2, porque eu tinha a manhã disponível. Então, faltava um professor, eles me ligavam, Carla, dá para você ficar em tal sala, em outra sala? Eu fui ficando conhecida no Fundamental 2. Olha só, Olha só, é o caminho sendo trilhado não é? sem a gente esperar. Sem esperar. Eu vinha, né, na maior boa vontade, eu adorava. Os meninos do Fundamental 2, todo mundo já me conhecia, porque né, sempre eu estava aqui fazendo substituição. Uhum. E aí eu topei. No outro dia eu vim e respondi que eu aceitava o desafio. Ah, que legal. E assim foi, né? Fui para a coordenação de Fundamental 2. Foi uma experiência muito diferente, né? Porque eu olhava para os professores e pensava assim: professor de geografia, ele sabe mais do que eu, né? E foi uma experiência para mim e para eles. Né? Para eles também, conviver com uma pessoa que estava aprendendo. Eles tiveram muito cuidado e muita paciência comigo, né? E eu também me esforçando ao máximo, né, para compreender todo aquele processo que era novo para mim, Sim. né? Atender famílias, né? E tudo isso era muito diferente. E aí, Matheus, no Fundamental 2 foi uma experiência rica, né? Porque eu não tinha dado aula no Fundamental 2 e já estava ali como coordenadora. Mas eu tinha a técnica, Uhum. né? Vamos dizer assim, eu sabia o que eu tinha que fazer Dos cursos que você tinha feito. nos cursos que eu já tinha feito, né? E então assim foi muito, né, diferente, né? Aquele ano eu passei assim, acho que em êxtase o tempo todo, uma por ter atingido aquilo que eu esperava, Sim. né? Eu consegui, eu sou, né, aquilo que eu queria, eu sou uma coordenadora. E por aprender com o Fundamental 2, né, com professores que tinham uma bagagem técnica maior que a minha naquele momento ali, né? No outro ano, eu voltei para a coordenação de Fundamental 1, já com uma facilidade maior, e no outro ano assumi a coordenação de Fundamental 1 e Educação Infantil. Olha, É, veio de uma vez, hein? de uma vez, né? Foi uma época de mudanças aqui no colégio, e aí eu fiquei ali com as duas coordenações e a educação infantil, né, que eu já tinha Sim. também uma certa bagagem,
E né, assim, considero que eu levava uma certa vantagem, porque eu tinha tido uma formação muito boa para entrar. Todos nós que entramos ali, nós tivemos uma formação muito larga. Né? Então, com relação à parte marista, eu sabia muita coisa. Né? Eu fiquei um mês em Belo Horizonte fazendo um curso só sobre a instituição marista. Fui para Olha. vários lugares, né? Conheci vários lugares maristas no Brasil. E eram palestras, até cantar em latim, Matheus. Ah, que isso? Aprendi a cantar em Não é latim, possível. mas eu era desafinada, Ah, Matheus. não. Senão eu ia te pedir pra dar uma palhinha. Não posso nem dar palhinha, não, gente, que vocês vão jogar tomate em mim. Ai, meu Deus, muito bom. Mas era ótimo, porque a gente tinha aula de canto, né? Aham. Todo dia depois do almoço tinha um momento de descanso, depois era aula de canto. E eu sentava lá pertinho do irmão Zé Augusto, né? Toda, como se eu cantasse maravilhosamente bem. O irmão Zé Augusto olhava de lado, como quem diz. Olha só. E a gente tinha as músicas em latim, Salve Rainha, né? Nós Olha. aprendemos a cantar Salve Rainha em latim e outras músicas. Então foi assim maravilhoso, eu adorava, né? Achava aquela muito gostoso. Então, aquela formação que eu recebi ali, né, me ajuda até hoje. Né, me ajuda até hoje, porque eu lembro, né, e eu tenho um caderno guardado, Uhum. né, com todas as anotações, com tudo que eu aprendi ali. Então, ali estava a base da instituição marista. Né, os pilares, os valores, a vida de Marcelino. Né, a gente estudou a vida inteirinha de Marcelino Champagnat. Então, essa parte, para mim, foi ficando muito tranquila. E eu cada vez mais apaixonada. Né, porque eu me apaixonei pela história dele, Sim. né, pelo que ele construiu na educação na época de final de Revolução Francesa. Então, isso tudo foi, né, me deixando Uhum. muito, né, muito apaixonada e muito à vontade com essas questões aqui no colégio. Sim, só uma pausa para quem está assistindo. O Marcelino Champagnat é o fundador do Fundador do Instituto Instituto Marista, né, Marista. Carla? É. E, assim, eu diria que é como se eu tivesse calçado exatamente o sapato, o meu pé estivesse exatamente no sapato que me cabe. Né? Foi tudo encaminhando certinho, né? Uhum. Meus filhos estudando aqui, também tendo a oportunidade de vivenciar, né? Eu fui voltando para os movimentos da igreja, porque aqui dentro eu tenho muito contato com isso, Uhum. né? A gente tem missas semanais e tudo que a gente tem aqui dentro. Ó, só por falar, a gente tem uma capela aqui dentro, né, Mateus? Sim. Então isso é uma bênção muito Que é grande um na nossa reduto, vida, né? Quando a gente sente que precisa daquele não é? momento de oração, a gente vai lá e parece que a gente encontra uma Encontra paz. uma paz no meio do barulho todo da cidade, né? É, porque o centro é muito Muito barulhento, barulhento e mas uma escola ali também é. Tem muita criança, muito adolescente. E eu tive mais um momento ali, isso não faz muito tempo, um momento em que eu precisava tomar uma decisão na minha vida. E a gente estava assistindo uma missa. E ali no meio da missa, o padre estava começando ali, já encaminhando para a primeira leitura, eu senti uma voz de Deus dentro de mim. Olha, Faça isso. E eu estava num momento de indecisão, que eu não sabia o que mas eu ia era a fazer. resposta que você A buscava. resposta que eu buscava veio ali. Na hora eu senti, entendeu, dentro de mim, faça isso. E eu fiz realmente o que eu senti ali. E deu E deu certo. certo. Ah, que legal, Carla. Nossa, isso é chocante, hein? De arrepiar. Matheus, esse dia me ficou muito marcado. Isso é bem recente. E, né, assim, esses momentos que eu vou vivendo, né, que eu vou tendo essas presenças, esses sentimentos, me guiam muito. Porque são intuições, vamos dizer assim. Sim. Mas em alguns momentos não são só intuições, é a fala de Deus. Né? É Deus me orientando, faz isso, faz aquilo. E assim, Mateus, eu na coordenação, né, fui nas coordenações, chegando até que um dia eu recebi um convite, né, para assumir a vice-direção do colégio, eu como Olha, coordenadora. E eu vou confessar para vocês, eu vou falar, não era naquele momento o que eu esperava.
né? Eu não tinha noção que eu ia receber um convite desse, né? Eu estava satisfeita, muitíssimo, eu tinha realizado meu sonho, Uhum. né? Eu estava super satisfeita de ser coordenadora no colégio, que eu amava. Meus filhos estavam aqui e que me trazia todo um aparato para minha vida pessoal, minha vida espiritual. Eu estava muito satisfeita, eu não esperava esse convite. Novamente, eu pedi um tempo para pensar, Sim, claro. né? Aí a minha resposta foi sim, né? E eu decidi enfrentar mais um desafio. Foi mais um desafio, um grande desafio, né? Nós estávamos num período muito bom no colégio, um período de muito crescimento, Uhum. né? Então estava muito propício. Mas eu era muito satisfeita com aquilo que eu já estava realizando. Mas eu falei, se precisam de mim, né? Eu vou servir, eu vou dar conta. E assim foi, a vice-direção, 3 anos. Olha, que legal. E já Três já você vai continuar a anos. história, porque agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. O Encontro da Felicidade é o maior evento voltado para a terceira idade do Brasil, com uma média de 1.300 pessoas a cada semestre. Realizado em cidades turísticas como Poços, Águas de Lindóia, Olímpia, entre outras, são 5 dias promovendo a qualidade de vida e o congraçamento entre os participantes. Com um bom humor e descontração, ele tem programação variada, como palestras, shows, bailes, atividades recreativas. Tudo voltado para quem busca a felicidade e a alegria de viver. Acesse felicidade.com.br. A Mercês Climatização é especialista em ar-condicionado para conforto. Cuidamos da escolha do ar-condicionado ideal para o seu ambiente, sempre com as melhores marcas do mercado. Realizamos a instalação do equipamento e as manutenções preventiva e corretiva. Siga no Instagram, @Mercês Climatização, ou entre em contato pelos telefones 35 98418 1423, WhatsApp, ou 35 3221 4791. Mercês Climatização. Sinta o clima. Micaela, você estava comentando pra gente, foram 3 anos de vice-direção. 3 anos de O vice-direção. desafio aumentou proporcionalmente ao Muito, cargo. bastante, né, Matheus? A responsabilidade aumenta. A minha área, que era a vice-direção educacional, coordena todo o trabalho pedagógico e Uhum. educacional, né? Eu trabalho com professores e você trabalha com toda a metodologia, com tudo que acontece na área educacional. É tudo mesmo, né? Desde provas, turmas, verificar turmas, contratar professores, resultados, conselhos de classe, fazer reuniões, tudo, tudo, tudo fica a cargo, né, da VDE, da vice-diretora educacional. E eu, mais uma vez, vamos lá, vamos enfrentar o desafio. E foram, né, mais 3 anos, né? E eu sempre senti isso, Matheus, eu senti em todas as escolas, desde a primeira escola, uma confiança muito grande das pessoas no meu trabalho, né? Das pessoas que dirigem, que coordenam. Eu sempre senti isso, Uhum. né? E também fiz por onde, né? Procurando ser sempre atenta, dedicada, pontual, assertiva, né? Então, eu acho que isso me aproximava das direções, né, das administrações, porque eu sempre fui muito correta naquilo que eu fiz, né? Sempre busquei fazer de forma muito positiva e de forma muito assertiva, né? E assim foram 3 anos, ótimo, eu estava realizadíssima, super realizada. Até que um dia eu fui convidada para assumir a direção. Ah, meu Deus. Matheus, foi uma segunda-feira, gente, uma segunda-feira, 7 horas da manhã, eu recebi um Puxa, telefonema já de começou quem? a semana com o pé direito. Né? E novamente eu pedi, né? Pedi para a mesma pessoa, ela trabalhou com a gente muito tempo na instituição, a Jaqueline, e ela também foi ela que me convidou para a vice-direção e novamente ela me Uhum. convidava para a direção, né? 7 horas da manhã eu falei para ela, posso pensar? Ela falou, pode. Meio-dia eu te ligo novamente. É, não ia ter mais uma semana ou nada assim. Nem um dia seguinte, nem uma noite, né? Não Mas a tinha mais Carla que nada. começou lá com os meninos trocando Exato. fralda, nunca imaginava chegar à Nunca. direção. Não ia, né? O máximo que eu imaginava era uma coordenação e eu estava feliz da vida, né?
E aquele pouco tempo para pensar, não deu para pensar, né? Lógico, eu falei, eu vou aceitar, né? Eu vou aceitar. As pessoas estão confiando em mim. Sim, Eu preciso confiar em mim também, né? Eles não vão me claro. confiar, né? Me Se você não convidar fizer se a eu não sua parte, tivesse, claro. né? E eu aceitei, e aí novamente, novos desafios, né? E aí já se vão quase 6 anos na Olha, passa direção, rápido, hein? passa rápido, né? Diria para vocês que os 2 primeiros muito tranquilos, né? Mas depois nós encontramos alguns desafios, Sim. né? Nós tivemos alguns desafios que foram difíceis, né? Vou dizer que foram difíceis, mas não foram impossíveis. Primeiro porque eu nunca estive sozinha, né? Além da presença espiritual, eu tive pessoas do meu lado que nunca me deixaram, né? Que estiveram ali o tempo todo, né? Me apoiando, me orientando e compartilhando as dificuldades que a gente viveu. E depois a pandemia, Nossa, Carla, né? essa. Que essa, sinceramente, Matheus, nos meus piores sonhos, eu nunca imaginaria que a gente viveria uma pandemia, né? E mexe muito com a educação, principalmente, né? Principalmente mexeu muito, né? Mexeu com as pessoas em todos os sentidos, mas a educação foi muito, muito fragilizada, ficou muito prejudicada, né? Porque não é fácil. Eu entendia perfeitamente quando os pais vinham conversar comigo, falavam, eu não sei ensinar meu filho dentro de casa. Eu não fui preparado para isso, né? A minha área é outra e eu entendia perfeitamente. E aí, sabe do que eu lembrava, Matheus? Eu lembrava do curso de administração que eu tinha feito lá atrás, que eu via, Serviu para alguma coisa, ó. entendeu? Eu via o professor falando grego para mim. Aí eu pensava, não, mãe, tá louco, esse pai não sabe mesmo, essa mãe não sabe ensinar para um menino de sexto, sétimo, oitavo, nono, principalmente, Uhum. né? Então, a minha capacidade de compreensão e de entendimento foi aumentando, né? Quando eu vi a agonia das pessoas, né? As dificuldades, pessoas perdendo emprego, as lojas fechadas, Tudo tudo fechando, foi fechando, terrível. né? As pessoas perdendo o ganha-pão, sem condições de pagar a escola, ainda com o filho dentro de casa, com aquela dificuldade toda. Nossa. Então, realmente, eu acho que foi a dificuldade maior, né, que a gente enfrentou aqui foram essas da pandemia, todas as dificuldades, as maiores estavam ali. Até mesmo de ter que se reinventar, virar tudo online, de um Tudo, modelo que já era todo exato. presencial. Né? E coordenar todo mundo, né, Matheus? Para 150 funcionários aqui dentro virarem a chave, em 2 semanas virar tudo online. Então, isso, né, realmente foi muito Desafiador. complicado. Muito, né? Eu creio que foi aí um desafio muito grande, mas que a gente superou, né? A gente tem um apoio, um aparato, uma assessoria enorme, né? Que trabalha com a gente em Brasília, mas é como se trabalhasse aqui dentro, Uhum. porque, né, o contato é muito próximo e a gente conseguiu, né, fazer com que isso fosse feito da melhor maneira possível. Não digo que a melhor de todas, que não é. Melhor que o presencial não tem, Não. né? O contato, o olho no O olho, frente a frente é frente a frente, o insubstituível. toque, né? Não tem, né? Mas foi o que a Dentro do gente pôde possível fazer, era o que dava, né? né? Foi o que deu para ser feito. E estamos aí reerguendo, né? Esse ano aí chovendo de matrícula Oh, coisa bombando, boa! graças a Deus, né? A gente retomando novamente, a casa cheia, vai começar cheia, né? Então, isso hoje, né, é um sucesso, né? Eu vejo assim com muito sucesso. E fico orgulhosa de estar à frente disso, sabe? Me faz me sentir bem, sinal de que o caminho que eu trilhei, o caminho que eu escolhi, né, foi um caminho acertado para a minha vida, Sim. né? Eu pude, né, lá atrás, com 14 anos, né, definida aí pelo magistério, e foi aí o caminho que me deu um orgulho muito grande. Ah, que legal, Carla. Sua trajetória é muito inspiradora e queremos histórias, hein? Mas antes, a gente vai falar agora um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Central Joias e Relógios são quase 50 anos de existência e tradição,
com lojas em Varginha e Três Corações. É a terceira geração de empreendedores, uma família unida que busca a cada dia excelência nos negócios e na relação com as pessoas. Em Varginha, na rua Presidente Antônio Carlos, 475 no centro. O telefone para contato é o 35 3222 5480. Siga no Instagram, @central.joias e relógios. No Colégio Marista Varginha, priorizamos a educação integral dos nossos estudantes ao evidenciarmos virtudes como o protagonismo, a presença, o espírito de família e o respeito às diferenças, além de formação humana voltada ao desenvolvimento do potencial dos estudantes. Da educação infantil ao ensino médio, consolidamos a missão de Champanhar em perspectiva educacional evangelizadora, acolhedora e solidária. Saiba mais em marista.edu.br/Varginha, siga no Instagram, @maristavarginha. O telefone para contato é o 2105-6300. Histórias de bastidores. Pode ser uma história engraçada, pode ser alguma coisa que aconteceu com você que quem vai ouvir não está esperando. A gente já teve muita coisa, né? Eu já participei de muitos movimentos, né? Já viajei muito, né? Pelo colégio, já fiz viagens ao exterior. Ah, que legal, para onde você foi? Já tem mais história aí, né? Vamos ouvir tudo hoje, então. Gente, selecionaram algumas pessoas para ir conhecer uma escola no Canadá para fazer intercâmbio para os alunos. Ah, que Ah, delícia! mas, Pensa bem, hein? Matheus, Conhecer a ai, neve, já a hora que eu fiquei tudo. sabendo, ih, foi em janeiro, né? Ia É pegar inverno deles, aham. aquele frio lascado no Canadá, né? Nossa, eu achei a coisa mais linda do mundo. Falei, nossa senhora, Você já tinha visto a neve antes disso? nunca tinha Ah, ó visto. que Não delícia. pensa para Meu você sonho é ver. ver a neve também. Nunca tinha visto a neve, né? E nossa, ainda mais conheci um país assim, né? Uhum. Fui das mais felizes, né? Arrumei bota, tudo arrumadinho para Toda ir, casaca, encapotada, aquela né? coisa, né? E eu que não gosto de frio, né? Eu gosto de calor. Eu também, Kyla, eu não gosto de frio, mas eu Eu tenho vontade de detesto, conhecer a neve. detesto, mas ela realmente é muito bonita, Matheus. Ah, que Realmente legal. são paisagens de tirar o fôlego, muito bonita. Né? E eu tive a oportunidade de andar em cima de lago Ah, congelado. que É. legal, hein? E Um o dia medo nós daquilo andamos. lá rachar e cair todo mundo lá dentro. Ah, gente, mas quando a gente viaja, né, Matheus, você tem que aproveitar E de cria tudo, coragem, é né? verdade. Você quer fazer de tudo. Aquele negócio de marshmallow na fogueira, nossa senhora, à noite. Ah, nossa, eu tenho uma vontade de fazer aquilo Muito também. legal. E isso é muito tradicional lá, Uhum. Que a gente vê nos filmes, nos característico. desenhos, né? Todo mundo que vai lá tem a noite do marshmallow, né? Uhum. E aí, eu muito bonita, com aquela bota, né, achando que tá abafando, aquela coisa toda, né, andando Ah, na lá vem, ó, neve, quer ver? toda bonita, né, lá no parque, andando na neve, achando a coisa mais bonita. Aí orientaram a gente, vão com calma, não abre muito os braços, né, Uhum. até para você ter equilíbrio, vai devagar, eu com bolsa segurando as coisas e tudo. Gente, eu levei um tombo, Ixi, mas foi um tombo, mas foi aquele tombo, aquele de vídeo escorregado. cacetada, né? Aquele de vídeo cacetada, que merecia ir para vídeo cacetada, mas foi um tombo. Ai, Kyla. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. E aí eu não aguentei, eu O ruim é a comecei a rir. vergonha, né? Ah, tem que rir, porque senão, Ah, porque todo mundo gozou, com né? certeza. Todo mundo riu de mim, todo mundo gozou, mas né, tava valendo, porque Ah, era tava num tudo lugar bonito, aventura, vai. né? Tudo aventura, um lugar bonito, né? Mas ali a gente teve várias aventuras também, né? Ai, que Desde eu legal. falar o inglês que a gente não sabia e era Uhum. tudo em inglês. A gente tinha que falar tudo em inglês. E nós fomos almoçar lá num restaurante, num campo de golfe. Um dia teve isso também. Lá é tão tradicional esse negócio de golfe, né? Muito. E as pessoas vão mesmo, é bem bacana. São lugares enormes, né? Uhum. Um restaurante muito legal, muito chique, né? E eu achando que eu estava abafando, né? Falando inglês, falava nada. Mas estava lá, Esse é o importante, a gente tava lá estava lá, desfrutando, né? né? E aí, a gente podia escolher ali um peixe, uma coisa assim, gente. Eu pedi um prato realmente de peixe, só que a quantidade que eu pedi era o dobro do que eu sabia, que eu conseguia comer. Ah, mas e Pedi aí? errado, ai, Hum, pedi errado. pessoal, aceita um peixinho aqui? Vamos distribuir porque eu não Vamos vou dar distribuir, conta. porque eu não vou dar conta. Então tem, né, várias histórias assim de, né, de coisas engraçadas que a gente faz.
Fui para o Chile, né, também tive a oportunidade de participar de uma reunião no Chile também, muito bacana, né, um país muito interessante, né, e muito assim, com histórias muito próximas Uhum. das nossas, né, Sim. e um país muito, muito bacana, muito, né, vale a pena, tenho vontade de voltar, nos dois, tanto Canadá quanto Chile. Ai, que E delícia. esses movimentos, né, fazem com que a gente conheça, né, Uhum. mais ainda não só o mundo, né, do que é a instituição, mas também outras pessoas, culturas diferentes, né, o artesanato que eu gosto muito, né, a comida, né, a comida dos outros países para mim é uma festa, eu experimento de tudo, viu, gente? Sigam isso quando vocês viajarem, experimentem de tudo. Eu experimento menos peixe, que eu não como, mas o O resto eu Chile também é de experimento. peixe, também É, é né? bastante peixe. É. Nossa, eu experimento. Mas assim, lógico, com moderação, né, Sim. Matheus? Não Você vai não pedir uma vai bandeja comer, inteira, você né, vai fazer que Carla? nem eu fiz, né? Ah, que ótimo, Você que pede delícia. comida para almoço e jantar, não precisa, né? Mas, enfim. E assim foi, mas eu conto assim, né, muitas experiências vividas agora, porque eu estou aqui há 23 anos, é uma trajetória longa, mas Uhum. vivi nas outras escolas também. Né? A gente viveu cada uma com, Sim, né, a sua particularidade, mas todas com experiências muito sim, e bacanas. aqui é o maior tempo da sua vida Aqui é o maior profissional, tempo. já é nesse É, lugar, aqui no né? Marista. Mas foram muitas, né? Muitas coisas e ao longo desse tempo todo. E quando eu paro para pensar, eu não vejo coisas ruins, sabe? Não vejo. É como se as coisas ruins desaparecessem, né? Ficam só as coisas boas. O orgulho que meus pais têm de mim, porque eles acham eu ter seguido, né, e ter Uhum. permanecido como educadora, né, como professora, educadora, hoje diretora, eu sei que eu sou um orgulho para eles, né, e eu devo a eles a minha gratidão e tudo que eu vivi, tudo que eu consegui construir, eu devo a eles, Sim, né? com certeza. Eles que Inspirações. começaram essa história toda, né? Sim, e já que você está falando de professor, e eu estou recebendo uma professora que é a sua profissão inicial, É, a gente sabe como é importante o professor para a sociedade, né? É a sim, profissão que forma todas as outras profissões. Então, é, se você quiser fazer algum comentário aí, puxando para a sua causa, fique à é, vontade. o professor realmente é uma profissão nobre, sabe, Matheus? E eu não deixei de ser professora, né? Porque já há 11 anos eu trabalho no UNES, né, no curso de pós-graduação em Uhum. psicopedagogia, que foi uma das formações que eu fiz, né, você contou Sim. aí no início, e foi uma das formações que acho que mais me ajudaram a compreender o processo de aprendizagem do ser humano. Quando eu fiz o curso de psicopedagogia, eu tinha um objetivo, né? Eu queria entender um pouco mais como que funcionava a aprendizagem, né, das crianças e o que eu podia fazer com as crianças que não aprendiam, com as crianças que tinham dificuldade. Foi aí Uhum. que eu cheguei na psicopedagogia, para entender mais sobre isso. Mas a psicopedagogia me deu muito mais, né, do que eu esperava. Eu aprendi muito mais coisa do que isso, né? E hoje, quando eu olho para uma criança, para um jovem, eu já olho com esse olhar do que ele pode aprender. Entendeu? Qual é o potencial dele? Seja ele com dificuldade ou não, ele vai aprender. Todo mundo vai aprender. Uhum. Né? Não tem um ser humano que não aprenda. Não existe nenhum ser humano que não aprenda. Né? Cada um no seu tempo e cada um no seu potencial, ele vai aprender. Então, isso me faz, né, enxergar isso em cada criança, em cada ser humano que eu vejo o que tem ali. Né? O que essa caixinha de De surpresa né, surpresa, tá está guardando. guardando. Então, isso me move. E aí, eu já trabalho lá, no curso de psicopedagogia, no começo com muitas aulas, mas depois eu diminuí meus módulos e hoje eu tenho um módulo lá de estudo de caso. E eu Uhum. levo casos para a gente discutir, os alunos trazem também casos, né? E é muito importante eu estar lá dentro da sala de aula. Entendeu? Eu entendo como que o professor trabalha. Quais são as dificuldades que o professor enfrenta na sala de aula? Sim. E as maiores alegrias que ele tem. Porque o dia que eu entro na sala de aula, eu entro com frio na barriga. É como se eu estivesse começando o meu primeiro dia de aula. Olha É assim só. que eu me sinto todos os anos. Todos os anos. O dia que eu vou dar a primeira aula, eu estou nervosa. Eu fico apreensiva.
né? Eu não sei quem eu vou encontrar. É como se eu Uhum. estivesse começando, né? E aí eu entro, me apresento e aí começa a aula, né? Os alunos vão se apresentar, a gente vai conversar. E a minha aula é muito dinâmica. Estudo de caso, eu vou estudar Sim, vários casos, e são inúmeros. cada um partilha a sua É, experiência e vocês vão fazendo essa troca. exatamente, né? Cada um traz os seus casos, as suas experiências, e a gente vai conversar. Minha aula é isso aí, é conversar, e conversa ali o tempo inteiro com eles. E o último dia eu choro, como eu choro aqui dentro do colégio quando as aulas estão acabando. Então, a minha identidade com a educação é muito grande. A minha identificação é muito grande. Né? Eu estou dentro em tudo. Estou dentro em tudo. Né? É o professor que eu estou ali, a coordenação, a vice-direção. Né? Eu consigo entender um pouco do que o outro está vivendo, né? Dentro daquele trabalho que ele exerce. E o professor, sem dúvida, ele é a mola mestra. Se não tem ele na escola, não tem escola. Uhum. Com Né? certeza. Não tem escola. Né? E eu falei aí de alguns professores. Né? Eu tive outros. Quando eu era criança, né? Eu tive professores excelentes, professoras na época, né? Uhum. Que eu guardo e tenho amizade com duas delas no Facebook. Olha, Foram minhas professoras quando eu era criança. que As legal. vejo no Facebook. Então, a identificação é muito grande. Eu acho que o meu caminho não ia ser outro. Bacana demais, Carla. Né? Agora a gente vai falar um pouquinho dos nossos parceiros e apoiadores. Piquenique Brinquedos é o mundo encantado dos brinquedos. A alegria começa aqui, em Varginha, na rua Venceslau Braz, 171 no centro. O telefone é o 35 3221 1781. Siga no Instagram, Piquenique Brinquedos, e conheça a nossa mais completa linha de brinquedos. Peça já o seu pelo WhatsApp 359 8714 6258. Nesta primeira temporada do nosso podcast, estou vestindo a Edegenes Boutique e você pode vestir também. Moda masculina e feminina com estilo na rua Presidente Antônio Carlos, 608 no centro, aqui em Varginha. Siga no Instagram, @Edegenes Boutique e fique por dentro das novidades. Os telefones para contato é o 35 3222 4177 e o WhatsApp 98825 8343. Se você busca um mestre de cerimônias ou apresentador para o seu evento corporativo ou live de entretenimento, coloco-me à disposição com diversos serviços relacionados à locução. Você pode conhecer um pouquinho mais dos meus trabalhos e experiências no meu perfil profissional do Instagram. É só seguir @jobsdopsolati e fique por dentro das novidades. Carla, eu queria que você fizesse um comentário, a gente já vai encaminhando para o final do nosso Ah, bate-papo. Tá muito bom, né? Renderia muito muito mais. gostoso. Quero que você comente um pouquinho do seu ateliê, da dona Menininha, mas eu queria que você fizesse um comentário sobre o novo ensino médio, né? Eu acho que é uma Sim, pauta bem legal. interessante, né? Tá entrando em É, vigor esse ano no país todo, essa é, reforma na educação. Acho que vale a pena a gente comentar legal, com quem está Matheus. assistindo. Quando eu fui no Canadá, o Canadá já funciona nesse sistema, né? Mais complexo, lógico, do que o nosso aqui vai funcionar, mas os alunos têm essa possibilidade de optar por algumas disciplinas, né? E a escola que eu conheci, eu achava super interessante, porque o aluno dentro dessa escola lá tinha mais de 120 opções. Olha, É uma escola bem grande e eu nessa ficava faixa etária, né, de ensino nessa faixa médio. etária Aham. de ensino médio, né? E ele que ia para a sala do professor. E eu ficava observando, né, as trocas de horário. O professor tem a sua sala com todo o seu material. Ah, ele É, mesmo que vai atrás do é professor. Que o legal. aluno é que vai para a sala, sabe? E ali o professor monta o seu laboratório, se ele quiser. Né? A sala é dele. Então ele monta ali o que ele quer montar. E aquilo me chamava muita atenção, né? Falava, poxa vida, um dia isso podia chegar no Brasil, porque você dá autonomia para o aluno, né? Quando a gente fala de protagonismo do aluno, isso é protagonismo, realmente, de verdade, né? O aluno ter a possibilidade de escolher aquele caminho que ele quer trilhar. Então ele vai selecionando ali as disciplinas de acordo com o seu interesse. Sim, porque às vezes quando a gente estuda, a gente tem que estudar tudo. Tudo, Agora não mais. Você vai estudar aquilo que você né? gosta ou tem É. predisposição ou habilidade para. E eu via isso lá, né? Quando eu vi aquilo lá no Canadá, eu falei, puxa vida, isso é a educação que faz a diferença, né? Que vai realmente formar o aluno. Enfim, chegamos aqui,
né? Nosso país tomou esse passo grande, né? Porque isso não é fácil, né? Vai ser uma experiência muito diferente. E nós vamos começar devagar, né? Para o primeiro ano, nós temos as matérias, que são as matérias básicas, que é a formação geral, né? Que é a formação básica, português, matemática, essas matérias vão permanecer. Mas a gente vai ter aí os itinerários, né? Que o aluno vai poder optar aí por 2 itinerários que são do interesse dele. Legal, hein? Aumentou o número, né? A carga horária também foi estendida. Então, nós que tínhamos aqui 2 dias de aula à tarde, além dos 5 no período da manhã, vamos ter mais um, né? E vamos ter uma parceria também com a PUC do Rio Grande do Sul. E o aluno vai ter a possibilidade de cursar uma disciplina com a PUC, já no primeiro ano do ensino médio. Que legal, Então, hein? nós estamos bem animados. Quer estudar? Vamos estudar, com Vamos embora, certeza. E né? vai ter todo o suporte para isso. Né? Então, eu acho que vai ser bem interessante, né? O ano passado, os professores receberam uma formação bem extensa, já bem fundamentada, né, para começar esse ano. Um material novo, né, o SE, que é o material do ensino médio, está chegando todo reformulado para essa realidade, já vai vir com os itinerários. Uhum. O ano passado, a turma que estava no 9º ano teve a possibilidade de fazer, através de uma plataforma, já uma pré-seleção, né, daquela área de interesse, né? Isso já vai ajudar a direcionar para esse ano, né? Então, eles já vão vindo aí com uma área, Sim, né, mais ou menos delimitada, né? muito Podendo bom. depois, no 2º ano, se quiserem, fazer a troca. Mas isso já vai dar um começo aí para Claro. eles, né? Um bom começo. A Legal, gente está hein? bem animado. Eu acho que vai ser muito bacana, né? Para todas as escolas, não só para nós, né? Porque Sim, cada escola está construindo um novo sim. ensino médio, ali de acordo com as suas propostas, mas isso é um grande passo na educação do país. É um grande passo. Isso é uma mudança, né? Nossa, super favorável para esses meninos, né? Muito legal. E quando eles chegarem aí a fazer Enem, quando forem para a faculdade, vão fazer com uma certeza maior, né? Do que realmente eles querem. Ótimo. Vamos de ateliê? Ateliê. Como surgiu, Kaila? O ateliê, gente, o ateliê é uma experiência muito interessante. Eu sempre gostei de artesanato, sabe, Matheus? E há uns 15 anos atrás, eu fiz curso com a Kelly Maia, que é uma artesã assim, maravilhosa, Uhum. né? E eu fazia caixas de madeira. Comecei ali, mas fiz muita caixa na época, né? Só que depois eu fui trabalhando, comecei a trabalhar de manhã, não tinha Sim. mais tempo para mexer com artesanato. Na pandemia, né, como as coisas ficaram muito diferentes, né, eu lembrei, falei, gente, eu gostava tanto disso, né, um dia eu pensando, o que que eu podia fazer, né, além do trabalho, e não podia mais sair de casa, então era tudo dentro de casa, eu falei, não, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer aqui dentro de casa, Claro. né, e eu peguei meu material, fui pegando minhas tintas, aquele material todo que eu tinha, e eu comecei a mexer de novo, né, com as caixas. E aquilo vai me dando um prazer muito grande, sabe? Eu me sinto muito, muito animada. E a criatividade, então, vai embora. Nossa Senhora. Ó, Ah, que legal, né? Kaila. Isso me ajuda, né? A Sim. criatividade. E um dia, né? Já mais em outubro, já quando a gente já podia sair, né? Aquela coisa toda. Eu fui na loja Arte em Mãos, que trabalha com gesso, né? O pessoal ali que eu conheço, ali da Magali, da Marli. E eu fui lá na loja e eu vi um São Francisco de Assis meditando. E eu tinha visto esse São Francisco na internet. Aí eu olhei, né, falei, puxa, que legal. Falei, nossa, você tem essa imagem aqui? Ela falou, tenho. Você não quer levar para você fazer? Eu falei, não, não, eu não trabalho com gesso. Né? Eu não sei mexer com gesso. Ela falou, não, você vai pegar umas aulinhas, você vai dar conta. Umas aulinhas? Fiquei apaixonada. Que Fiquei legal, Kaila. apaixonada com gesso, né? Já era mais alguma coisa. Uhum. E conversando com os meus filhos, né? Eu sempre falei de alguma coisa assim, sabe? Que um dia eu ia mexer com artesanato com alguma coisa. E assim o ateliê foi surgindo na minha cabeça. Até que chegou, né, o dia que eu precisava escolher um nome para o ateliê. Eu fiz uma lista, gente. Me deram uma orientação assim. Escreve várias palavras, o que vier na tua Sim. cabeça, o que vier na tua cabeça. E eu escrevi Dona Menininha. E a Dona Menininha é minha avó materna.
Olha, ela tinha esse apelido? Ela chamava Rosina, Uhum. mas ela tinha esse apelido. A mãe dela era Rosina, ela era Rosina. Mas aí, para não confundir as duas, começaram a Menininha. chamar ela de menininha e ficou. Ninguém mais falava Rosina, só falava Dona Menininha. E eu me lembrei dela, sabe, Matheus, muito forte, porque ela bordava maravilhosamente bem. Os bordados da minha avó eram assim, o meu enxoval, quando eu nasci, foi todo bordado por ela. Eu Olha. fui lembrando dessas histórias todas. Eu falei, gente, mas se eu tiver um pouquinho do dom dela, eu tô feliz, porque era uma coisa incrível, sabe? E eu via a figura dela, eu ficava lembrando, né, da figura dela sentadinha assim, na beirada da cama, perto da janela, gostava de ficar perto da janela, bordando. Eu lembrei, falei, meu Deus. E fui, né? É esse nome mesmo, Dona Menininha. E por isso que o ateliê ficou Dona Ah, que Menininha, legal, Carla. né? E eu não parei só no gesso, não. Aí eu fiz um curso de bordada 2 semanas atrás. Ainda estou assim, tateando nele. E fiz um curso e vou continuar fazendo de lettering. Eu vou Uhum. começar a trabalhar com lettering também. Gente, tá só Tá só progredindo. progredindo. Passa a página do Instagram aí pro pessoal seguir e conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. É esse aí, ateliê Dona Menininha. É esse mesmo, Maravilha, super né? divulgado. Vamos entrar lá. Obrigada, Matheus. Ah, E imagina. me faz muito bem. E às vezes as pessoas perguntam, mas que hora que você faz isso? Você fica no colégio o dia todo, você trabalha tanto, ai, faço à noite, fim de semana, Sim. né? E é o que me distrai e me traz de volta a criatividade, né? Uhum. Aquele pensamento gostoso de pensar. E às vezes eu estou ali fazendo alguma coisa do ateliê, dá um estalo, Vem a a inspiração. Que inspiração. coisa boa, Kaela. Luan, você tem alguma pergunta para Kaela? O Luan faz a pergunta do dia para o Ah, nosso pergunta do convidado. dia, Vamos ver o que vamos que ele lá. separou para você. Bem, Tudo Luan? bem? Tudo Joia? bem? Entrando no mérito assim do Marista, que é um colégio muito respeitado em toda a cidade, eu queria que você falasse um pouquinho do Maristinha, que a escola Sim, é um projeto social, né? isso mesmo. O Marista, Luan, é uma entidade, é uma instituição filantrópica, né? E voltando na história, quando Marcelino Champagnat fundou a instituição, ele fundou a instituição para educar e evangelizar crianças e jovens daquela época, os mais necessitados. Este é o princípio da instituição. Né? Os mais necessitados não quer dizer os mais pobres, mas aquelas pessoas que realmente precisavam. Na época dele, de final de Revolução Francesa, em que isso tudo, escola e igreja, tinham ficado abandonados, ele precisava realmente fazer isso, e foi isso que ele fez. Né? E a gente traz isso para os dias de hoje. Essa missão continua. Né? Essa é a nossa missão. A gente precisa seguir aquilo para a qual a instituição foi fundada. Então, nós temos aí como missão cuidar dessas crianças. Para que a gente possa cuidar dessas crianças, em alguns lugares nós temos escolas que nós chamamos de escolas sociais. As crianças que ali estudam têm estudo, alimentação e uniforme, tudo gratuitamente. Aqui nós temos em torno de 300 crianças. O ano passado, em setembro, a nossa escola aqui completou 10 anos de funcionamento. 10 anos, né? Tem aqui, Fortaleza também tem uma escola social, Surubim, no Ceará, também é outra escola social. Não, não são em todas as cidades. São selecionadas algumas regiões onde há um índice de vulnerabilidade, né? Onde isso há um estudo todo para isso, né? Para que isso seja trabalhado de acordo com regiões que realmente tenham questões de vulnerabilidade. Muito legal a sua pergunta, Luan, e muita gente Muito. não sabe disso, né, Sim, Kaela? É bom a gente aproveitar essas é, oportunidades para divulgar é, um trabalho tão bonito bonito. assim, né? A gente, né, olha muito para esse lado, né? Porque existem mesmo, né? Existem, e nós temos aqui no colégio alunos que são bolsistas sociais, que estudam com a gente também sem pagar. Nós temos aqui.
né? Muito bom. Carla, para a gente encerrar, eu faço o top 10 com o convidado. Top Então, são 10. Vamos 10 lá. perguntas, jogo rápido, bate-bola. Aí Bate você vai bola. contar as suas preferências, tá? O que que você queria ser quando criança? Essa é ótima, Matheus. Atriz. Sério? É, Olha que legal! eu falava que eu ia ser atriz. Que top! Ainda falava com o V bem Com puxadinho. Muito bom. Não, não, né? Por isso que eu já fiz um alto de Natal, né? Sim, Já já participei tá de um na alto de veia. Natal. O ano passado fiz uma dancinha na nossa live Uhum. A junina. Maristolândia e tudo mais, né? Muito bom. É. Filme favorito? Diário de uma Paixão. Olha, legal, hein? Legal, esse filme é maravilhoso. Assisto muitas vezes. Viagem inesquecível. Viagem inesquecível. Recife, Ah, sem dúvida. que delícia. Prato predileto. Bobó de camarão. Olha, Aí eu sei fazer, hein? que Oi, top! fica show. Muito bom. Qual que é o seu talento escondido? Aquilo que você faz e que poucas pessoas sabem que você faz. Poucas pessoas. Eu acho que é escrita. Eu gosto de escrever. Ah, legal, muito bom. Livro favorito, indicação, livro de cabeceira. Pequeno Príncipe, Ah, esse é ótimo, né? do coração. Personalidade que admira, um ídolo, alguém famoso que te inspira. Olha, eu disse dele aqui, né? Mas não é não é uma pessoa famosa assim, né? Mas é uma pessoa que me inspira, que foi o nosso diretor aqui, o professor Antônio Carlos. Ah, legal. Ele vai ficar feliz com essa resposta. Vai, me inspira muito. Animal de estimação. Cachorro. Qual que é o nome? Lana. Ah, muito bom. Última coisa que você pesquisou no Google. A última coisa, pesquisei mesmo. É aí que eu vou lembrar. Eu pesquisei, me indicaram um remédio, né? Uma Uhum, médica me indicou e ela me explicou, lógico, sim. tudo, mas eu queria saber um pouco mais, que chama biotina, Uhum. né? É um composto aí de vitaminas para pele, cabelo, essas Olha, coisas. que E aí eu legal. queria entender mais, né? Sim, A indicação. Foi a última pesquisa, porque o Google é legal. meu É isso que a companheiro. gente gosta. A gente quer saber o real, oficial. Muito bom. E agora uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida que sirva já como mensagem aí final do nosso bate-papo. Eu vou usar uma palavra, Matheus, que tem povoado os meus dias, né? E os meus pensamentos, as minhas ideias. Gratidão é a memória do coração. Eu sou muito grata à minha vida. Muito, muito, sabe? A tudo, né? Meus filhos, né? Que são os meus amores. Sou muito grata a eles do jeito que eles são, né? Pela pessoa que eles são e por como eles são comigo, né? E por tudo, né? Eu acho que ser a mãe deles foi a melhor coisa da minha vida. E sou grata aos meus pais, a tudo, né? A minha família toda, ao meu trabalho, à minha casa, né? Então eu acredito que quanto mais a gente agradece, mais as coisas dão certo, sabe? Sim, E não tem nada errado na vida, não existe nada errado. Não tem nada errado. Às vezes a gente é que não entende, né? A gente quer que seja de outro jeito, quer que seja em outro tempo, em outro momento, mas não existe nada de errado, né? As coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, né? Tantas coisas que eu imaginei, que eu pensei, que não estavam na hora de acontecer. Quando elas acontecem de uma forma muito maravilhosa, né? Então, olha, ontem eu fiquei assim, né? Eu saí, eu fui assistir missa. Terminando a missa, tinha umas criancinhas que ficaram cantando ali, sabe? Cantaram coroação para Maria. E, nossa, um monte de musiquinha. Eu fiquei sozinha dentro da igreja, né? Só com o familiar ali das crianças. Eu fiquei parada olhando. Eu falei, gente, que é final legal, de né? missa mais bonito que esse? Né? Aquelas menininhas petitinhas, menininhas pequenininhas já cantando na igreja. Então, são coisas pequenas, né? Que me fazem ver a beleza da vida e a gratidão, né? Que a gente tem que ter a tudo. Né? Nada está errado, não. Tá tudo, as coisas acontecem de forma muito certa. Então, hoje eu agradeço por tudo, sabe? Tudo, as coisas inesperadas,
né, que aconteceram, mas que vieram para muito melhor e que eu pude dar conta, né, os desafios, as dificuldades, as coisas boas, as diferenças, né? E eu espero viver assim com esse espírito, sabe, por muito tempo com esse espírito mesmo de gratidão, de servir, né? Eu tenho muito prazer em servir os outros, né? E fazer o bem para as pessoas, né? Esses poucos casos que eu contei aqui, né, de pessoa que, né, que fala, né, que cortou o cabelo para ficar parecido comigo. Aham, que Gente, isso é legal. bonito demais, né? No dia do diretor, o ano passado, eu recebi cada mensagem maravilhosa, sabe? Eu recebi mensagens assim que eu li e chorei, porque, poxa, eu não tenho ideia que a pessoa tem essa ideia, ou que ela pensa isso de mim, e de repente ela escreve, sabe? Ou me fala, né? Me liga e fala. Então, isso tudo é que vale na vida, né? É a gratidão, é você viver bem, viver de bem com a vida e seguir servindo os outros. Incrível, Kaela. Olha, gostei muito de conhecer um Nossa, pouco mais da sua eu que história. agradeço, Foi um Matheus. prazer enorme recebê-la aqui. Muito obrigado, viu? Eu que Pela agradeço. generosidade de compartilhar tanto conhecimento com a gente, sendo professora até na entrevista. Olha só, aprendemos muito com você. Tenho Obrigada. certeza que quem está nos assistindo também aprendeu muito com você. E desejo muita coisa boa, muitas realizações. Que Deus abençoe sempre o seu caminho. Nossa, amém. Amém, Matheus. Nossa, eu que agradeço. Fiquei muito honrada com o seu convite, né? Muito feliz, porque eu estou aqui para isso, gente, né? Para poder ajudar as pessoas, para deixar as pessoas inspiradas, felizes, acreditando na vida, né? Acreditando que a gente passa por cima das dificuldades e que faz parte da vida, né? A vida não é só de coisas boas, né? Mas que a gente tem que enfrentar. Com Né? Eu contei para certeza. vocês aí algumas coisas que eu enfrentei sem esperar. Né? Aquilo chegou, mas vamos seguir. Né? Se eu estou ali é porque tem um propósito para isso. Então, Claro, com certeza, cara. né? A Muito gratidão é obrigado toda minha mesmo. por estar aqui. Estou muito Gratidão, com feliz. certeza. Toda minha também. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui no nosso episódio do podcast. Quero agradecer vocês que acompanharam até o finalzinho. Se você curtiu esse vídeo, ó, deixa um like, um joinha aqui embaixo, compartilha esse link no seu WhatsApp, com seus amigos, nas redes sociais. Vamos fazer com que o nosso podcast cresça a cada dia mais. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.